Pense um pouco. E se o nosso maior inimigo, aquele que a gente precisa enfrentar de verdade, não estiver lá fora? Sabe, não for o sistema, não forem as outras pessoas, o mundo, mas sim aqui dentro, nesses pactos silenciosos, nesses contratos que a gente nem lembra que assinou, lá atrás, numa versão mais jovem de nós, no escuro do nosso próprio passado. E essa primeira pergunta, ela puxa uma outra, que é talvez ainda mais, mais devastadora. Por que a gente faz isso? Porque, bem na hora que a gente finalmente consegue aquilo que mais queria na vida, parece que vem uma força incontrolável, uma coisa de dentro que faz a gente botar tudo a perder, porque a gente destrói justamente aquilo que a gente mais ama. Olha, são exatamente essas perguntas que dão um pontapé inicial para uma das jornadas mais viscerais, mais cruas e honestas do Paulo Coelho no livro As Valquírias. E o que a gente vai fazer aqui hoje, só para deixar claro, não é só uma análise do livro, tá? É muito mais que isso. É um mergulho de cabeça na odisseia de um homem para encarar os próprios demônios e, finalmente, quebrar de uma vez por todas o pacto da autossabotagem. Então, bora mergulhar fundo nisso? Se essa busca por respostas faz algum sentido aí dentro, se essa ideia de encarar o próprio deserto interior, em vez de dar medo, te chama, então vem com a gente nessa. Já se inscreve aí no canal e ativa o sininho, porque essa travessia aqui vale a pena acompanhar a cada passo. A história toda começa com uma sombra, um padrão de comportamento que se repete, sabe? Uma coisa que o autor chega a chamar de maldição. Mas não é uma maldição tipo de filme com um feitiço jogado por alguém, não. A coisa é muito mais sutil. É um programa, um software rodando aqui dentro da gente. É o que ele chama de holograma da autossabotagem. Uma programação que fica ali no nosso subconsciente e que faz a gente cometer os mesmos erros de novo e de novo e de novo. E a chave para começar a entender essa força toda vem do mestre dele, o J.T. Noah. Ele joga uma frase, um verso de um poema que é simples, mas é brutalmente honesto. A gente sempre destrói aquilo que mais ama. E isso, cara, isso não é só um verso bonito. É um diagnóstico, um raio-x da nossa condição. Essa tendência, essa mania que a gente tem de sabotar o que dá certo, de minar os nossos melhores relacionamentos, bem na hora que eles estão começando a florescer de verdade. E é nesse ponto que a gente vê o homem de verdade, por trás da figura pública do mago que todo mundo conhece. O próprio Paulo Coelho tira a armadura, sabe? Ele não se coloca como um mestre iluminado que sabe tudo. Pelo contrário, ele confessa com todas as letras: vi meus sonhos ruírem quando se tornaram possíveis. Essa é a batalha interna, silenciosa, de alguém que chegou lá, que alcançou o sucesso, mas que sente essa força invisível puxando para aniquilar tudo aquilo pelo que lutou. Diante desse impasse, a solução que o Mestre J apresenta é radical. É quase uma loucura. Ele dá uma missão, uma peregrinação de 40 dias pelo deserto de Mojave, lá nos Estados Unidos, um lugar impiedoso que não perdoa. E o objetivo? O objetivo é um só, mas é gigantesco, de escala cósmica: encontrar e conversar com o seu anjo da guarda. A missão final é essa, quebrar a tal da maldição. Mas para isso, ele vai ter que encarar o divino que existe dentro dele mesmo. E aí? A jornada começa. Só que o destino final, veja bem, não é um lugar no mapa, não é um ponto geográfico. O verdadeiro território que ele precisa explorar é muito, mas muito maior e mais perigoso. É o deserto que existe dentro da própria mente. O deserto de Mojave, nesse livro, não é só um cenário. Ele é um personagem vivo, pulsante. Ele funciona como um espelho gigante da alma. Pensa comigo. No silêncio absoluto, naquela imensidão sem fim, não tem distração. Não tem celular, não tem trabalho, não tem desculpa. Não tem para onde correr. É nesse vazio completo que os monstros internos, sabe? Aqueles que a gente esconde na correria do dia a dia, as dúvidas, os medos, as inseguranças, eles simplesmente não têm mais onde se esconder. Eles vêm para a superfície, com força total. O deserto te força a olhar para eles. Ele te desnuda, te deixa vulnerável. E é exatamente nessa vulnerabilidade que a verdadeira transformação começa a acontecer. É como se o mundo externo se tornasse tão simples, tão minimalista, que o mundo interno é forçado a se expandir e a se revelar. O isolamento ali não é uma punição, é uma ferramenta. Uma ferramenta brutal, é verdade, mas eficaz, para que a mente pare de mentir para si mesma e mostre o que realmente está acontecendo por baixo de todas as camadas de defesa que construímos ao longo da vida. E ele não está sozinho nessa. A esposa dele, a Chris, vai junto. E isso transforma a jornada em algo ainda mais complexo, ainda mais profundo. Não é só um teste para ele, como indivíduo. Vira um teste de fogo para o relacionamento dos dois. É uma prova de cumplicidade, de paciência, de amor, no meio do nada absoluto.
Os dois, juntos, mergulham de cabeça nesse vácuo existencial com um propósito muito claro. Eles querem forçar a mente, agora que ela está despida das máscaras sociais, a revelar a causa raiz, a programação original, o bug no sistema que está gerando esse holograma da autossabotagem. A presença da Chris é fundamental. Ela não é só uma coadjuvante na história dele. Ela é o outro polo da experiência, o espelho humano que reflete as angústias e as transformações dele. Muitas vezes é através do diálogo com ela, das tensões e das reconciliações que as maiores fichas caem. A jornada 2 intensifica tudo, porque não dá para se esconder do outro quando não há mais nenhum outro lugar para ir. Só que no coração desse deserto, a resposta que ele busca, ela não vem do jeito que a gente imagina nos filmes. Não aparece um mestre velhinho, barbudo, meditando numa caverna. Nada disso. O que eles encontram é algo completamente inesperado, selvagem, radical. Eles encontram as guerreiras da ação. As Valquírias. Tenta imaginar a cena, um grupo de mulheres, de jaqueta de couro, cortando a imensidão do deserto em cima de motocicletas. Elas vivem ali seguindo as próprias leis, as próprias regras. Elas não são aquelas figuras místicas quietinhas, paradas, contemplativas. Elas são a força em puro movimento. E a filosofia delas, cara, é como um trovão que racha ao meio a espiritualidade tradicional. Para elas, a verdadeira magia, a transformação de verdade, não vem de ficar parado, meditando e contemplando. Ela nasce da ação direta, corajosa e às vezes até meio brutal no mundo real. Elas representam um arquétipo feminino que foi esquecido por muitas tradições, o da guerreira, não a que luta contra os outros, mas a que usa a força e a coragem para abrir caminho na própria vida, para confrontar os desafios de peito aberto. E essa filosofia delas quebra totalmente o estereótipo do buscador espiritual, sabe? Aquele que fica esperando um sinal, uma revelação cair do céu. De um lado você tem esse esoterismo passivo, da espera. E do outro, você tem a magia das valquírias, que é forjada no fogo da ação. A grande lição delas é essa: o universo não responde só aos seus pensamentos, ele responde aos seus atos. Então elas não dão respostas prontas. Elas provocam, elas testam, elas te empurram para situações limite, elas forçam o crescimento através de desafios reais, concretos e não com reflexões que ficam só no campo das ideias. É uma mudança de paradigma gigantesca. Em vez de pedir por uma mudança, elas ensinam a ser a mudança. Em vez de rezar por coragem, elas te colocam numa situação em que ou se tem coragem ou se quebra. É a espiritualidade do vai lá e faz. O grupo é liderado por uma figura super enigmática, a Valhalla. E na prática, as valquírias funcionam como xamãs dos tempos modernos. Elas são a personificação daquela energia da coragem, da intuição mais primal, mais selvagem. E é exatamente essa energia que o Paulo precisa desesperadamente absorver para dentro de si. É só com essa força que ele vai conseguir finalmente ter a coragem de olhar no fundo dos olhos da sua própria escuridão sem desviar o olhar. Elas não estão ali para pegar na mão e guiar de forma gentil, de jeito nenhum. O papel delas é outro. Elas entregam as ferramentas, mostram o caminho da arena e aí elas te empurram para dentro. Porque a batalha final, a mais importante de todas, é sempre, sempre interna. É uma luta que só a própria pessoa pode travar. Então, o cenário está montado, com as guias certas, no lugar certo, que é a arena da própria alma, a batalha final está chegando. Dá para sentir o ar ficando mais pesado, sabe? O passado começa a vir com uma força absurda, emergindo das profundezas. Chegou o momento, a hora de encarar a origem de tudo isso. É hora de finalmente quebrar o pacto com a derrota. Mas para a gente entender de verdade o tamanho dessa luta, a gente precisa mudar a nossa ideia do que é o passado. O passado não é uma coisa que aconteceu e ficou lá para trás guardado num álbum de fotos. Não, ele é um roteiro ativo. Pensa num software rodando em segundo plano no seu computador, o tempo todo. É isso, um programa que fica no nosso subconsciente e que nos obriga a repetir os mesmos dramas, a cometer as mesmas falhas. É uma verdadeira prisão, uma prisão construída pelo nosso próprio ego, que nos sentencia a falhar, sempre,
sempre do mesmo jeitinho. Essa é a natureza traiçoeira do que o livro chama de roteiro do medo. Ele nos dá uma sensação de familiaridade. Mesmo sendo doloroso, repetir o mesmo erro é um território conhecido. A mente, por um mecanismo de sobrevivência distorcido, prefere a certeza do sofrimento familiar à incerteza de um futuro diferente. Quebrar esse roteiro não é só uma questão de força de vontade, é um ato de rebelião contra a parte mais medrosa de nós. E essa viagem para dentro da mente do Paulo leva ele, sem ter como escapar, a um ponto específico no tempo. Um dia, uma data cravada na memória, 25 de maio de 1974. Essa data marca um trauma profundo, um momento de terror absoluto, de pânico, que está ligado a umas práticas de magia nas quais ele se envolveu na juventude, algo que deu muito, muito errado. Foi ali, naquele exato momento, naquele medo que paralisa a alma, foi ali que a semente da autossabotagem foi plantada bem fundo na terra do seu subconsciente. O palco para essa confrontação final é uma mina abandonada, escuridão total. Um lugar que é o símbolo perfeito do inconsciente mais profundo. E lá, a Valhalla força ele a reviver essa memória, esse trauma. No começo ele nega, claro. Ele se defende, insiste, eu não tenho nenhum acordo com o mal. E é aí que a Valhalla vem com uma clareza que corta como uma faca. O problema não é um pacto com alguma força do mal lá fora. O pacto é interno. Ela diz, falo do contrato de derrota. Um documento que ele mesmo assinou com a tinta do próprio medo. E é lá, naquela escuridão que parece que vai te engolir, que ele não tem mais escolha. Ele é obrigado a reviver o terror daquele dia de 1974. Mas dessa vez tem uma diferença crucial. Ele encara a memória. Ele encara o medo, de frente, conscientemente. E ao fazer isso, ele encontra a força que precisava para, simbolicamente, rasgar esse contrato. É como uma morte simbólica, claro. Aquele velho Paulo, que era um escravo do próprio medo, morre ali dentro daquela mina, para que um novo homem, finalmente livre, possa nascer. E no momento em que esse pacto com a própria sombra é desfeito, o caminho para a luz finalmente se abre. Aquela conversa com o anjo, que era o grande objetivo da viagem, que parecia uma coisa tão distante, inalcançável, agora ela se torna real. Possível? Tá, mas o que é esse tal de anjo? O livro explica isso de um jeito muito bonito, muito profundo, tirando todo o misticismo complicado. O anjo não é um ser com asas que desce do céu para falar com a gente. Não é isso. O anjo é uma metáfora. É uma metáfora para o nosso eu superior, para a nossa melhor versão, para a nossa centelha divina. É aquela voz baixinha da intuição, sabe? A sabedoria que já nasceu com a gente. É quem a gente é de verdade quando a gente consegue se livrar daquele roteiro do medo que fica tocando sem parar na nossa cabeça. Beleza. E como é que a gente faz para acessar essa voz? As valquírias ensinam que não tem fórmula mágica, não tem ritual complicado. São 3 passos. Passos práticos, mas muito, muito profundos. Primeiro, romper um pacto. Um pacto com o passado que te limita, exatamente como Paulo fez lá na mina. Segundo, aceitar o perdão. E aqui o mais difícil é quase sempre o auto-perdão, né? Se perdoar de verdade pelas falhas. E terceiro, fazer uma aposta, que nada mais é do que um ato de fé. Um ato de coragem de apostar no futuro e em si mesmo. E para ajudar a colocar tudo isso em prática no dia a dia, elas dão uma ferramenta que é genial. Chama-se o ritual que derruba os rituais. O nome já entrega tudo, né? O alvo desse ritual é a nossa maior prisão, a rotina, o piloto automático. Aquele jeitinho de viver que deixa a gente seguro, confortável, mas que impede a gente de crescer, de correr riscos, de viver de verdade. É basicamente uma prática para quebrar padrões. Coisas simples como, sei lá, mudar o caminho que se faz todo dia para o trabalho, ou puxar conversa com um estranho. Qualquer coisa que force a mente a sair do trilho, a sair da zona de conforto e perceber que existem outras possibilidades. Então, no final dos 40 dias, a maldição é quebrada. A travessia pelo deserto, tanto de areia quanto da mente, chega no seu ponto máximo. Mas o livro deixa uma coisa bem clara. A verdadeira jornada, aquela de viver o dia a dia livre da sombra do passado, essa tá só começando. Olha, as lições que essa obra deixa são daquelas que mexem com a gente. São realmente transformadoras. A primeira grande revelação, a maior luta da nossa vida não é contra o mundo lá fora, não é contra outras pessoas, é contra os pactos que a gente faz com a gente mesmo, aqui dentro. A segunda, perdão não é um sentimento que brota do nada, é uma escolha, uma decisão radical que a gente toma para se libertar das correntes do passado. E talvez a mais importante de todas, o nosso anjo, a nossa intuição, a nossa verdade mais profunda, ela está aí o tempo todo, só esperando um pouco de silêncio e um pingo de coragem da nossa parte para ser ouvida.
E tudo isso, no final das contas, nos traz de volta para uma última pergunta, a única que realmente importa, na verdade. Depois de acompanhar essa jornada toda, a questão se volta para dentro de cada um de nós. Qual é o nosso contrato de derrota pessoal? Qual é aquele comportamento que se repete sem parar, aquela historinha que a gente vive contando pra gente mesmo e que precisa ser encarada de frente e quebrada hoje para que seja possível experimentar o que é a liberdade de verdade?